Programa Mundo dos Negócios. Oferecimento Sebrae, transformando desafios em oportunidades. Cicobi Potiguar, orgulho em ser daqui. Seja um cooperado. Olá, bom dia. Estamos começando agora mais um programa Mundo dos Negócios. Hoje nós recebemos um profissional que une excelência na medicina com visão empreendedora, o médico, cardiologista intervencionista, Dr. Itamar Oliveira, sócio do INCOR Natal, médico do Hospital Rio Grande, presidente da Associação Médica do Rio Grande do Norte. Ele é um exemplo claro de como é possível empreender com propósito e transformar a saúde através da inovação e da gestão eficiente. Vamos conversar sobre sua trajetória, os desafios de empreender na área da saúde e como ele enxerga o futuro da medicina como prestação de serviço. Seja muito bem-vindo, Dr. Itamar. Satisfação em tê-lo aqui conosco. Obrigado, é um prazer enorme aqui conversar sobre temas tão palpitantes que impactam direto na vida não só dos médicos, mas também da sociedade no modo geral. O que lhe estimulou, além da vocação médica, a empreender nessa área, a buscar construir um mundo diferente dentro da medicina? Na verdade, as coisas na minha vida foram acontecendo. Porque quando eu vim para Natal, eu fui chamado para fazer uma especialidade que não existia em Natal, que é essa que você disse, a cardiologia intervencionista. Certo. Que somos nós profissionais que fazemos diagnóstico e tratamento de várias doenças do coração, desde recém-nascido, via catéter. Sim. Toda a nossa terapêutica, todo o nosso trabalho é feito via catéter, que a gente navega para chegar no coração e fazer o que for necessário. Sim. Então, quando eu vim para cá, isso há quase 33 anos atrás, eu vim na condição de ser sócio da primeira empresa que desenvolveu esse tipo de procedimento aqui, que foi o Unicor São Lucas. Sim. E depois, aí eu entrei como sócio. Então, essa que começou a minha veia também, digamos, empreendedora. Já começou aqui, então, empreendendo. Empreendendo nessa empresa. Depois nós fomos para o médico cirúrgico, então uma longa caminhada. Fomos para a Promater e há 7 anos nós estamos nessa junção que era o antigo Hospital Natal Center com o INCOR Natal. Mas como é que surgiu essa ideia de investir ou de se tornar sócio do INCOR? Quando é que você disse, bom, eu vou para ser sócio? Qual era o seu propósito? Não, porque nós, a base toda do INCOR, então o INCOR quando nós formamos o HMC Coração, ele era muito grande. Sim. Em termos de sócio, né? Tinham 2 clínicas de cardiologia, que era o Procardio, a Clinicor, nosso grupo, que saiu, que era nós junto com a cirurgia cardíaca e marca-passo, nós éramos um grupo, mais os donos do Hospital Médico Cirúrgico. Então, era um grupo muito grande. Então, sim, depois saiu um grupo, nós fomos para a Promater. E da Promater sobraram 7 pessoas, que formam o INCOR, que é formado hoje. Sim. Que somos eu, Marcelo Cascudo, Madison, que você conhece. Marcelo Cascudo também, grande cirurgião. Do Ângelo, também cirurgião cardíaco. Anilton, cirurgião cardíaco. Álvaro Barros, você conhece, que é do marca-passo. E eu, na verdade, esses 7, né? Que sobraram, que acreditaram numa coisa maior e pela necessidade intrínseca nossa de trabalhar dentro de uma unidade hospitalar. Nós não temos como exercer a nossa profissão a não ser dentro do hospital. Então foi esse o casamento com o Natal Center, que na época era Dr. Delfim, que se transformou no Hospital Rio Grande. Então isso é um resuminho da história. O que é que diferencia o serviço prestado pelo INCOR? Vamos chamar INCOR Rio Grande, porque vocês estão lá dentro, em relação aos outros serviços de cardiologia hoje? Olha, essa é uma pergunta muito difícil, né? Que eu acho que as pessoas é que têm que dizer para a gente. Mas o que diferencia, eu não sei se nos diferencia, se somos diferenciados dos outros
dos outros serviços, não, mas o que nos norteia, primeiro que todos são apaixonados pelo que faz. Eu acho que isso é uma coisa muito boa. O segundo, que é o serviço mais completo, isso é verdade, de cardiologia. Por quê? Porque nós fazemos desde o recém-nascido, hoje nós estamos fazendo um procedimento lá na criança com cardiopatia congênita, inclusive que nasceu, cirurgia, né? Não, cirurgia, procedimentos via catéter, marca-passo, é um dos serviços mais completos hoje do Brasil. Sim. E não tem limite de idade, não tem limite de todas as patologias que a gente pode tratar. Eu posso falar depois da minha área, como cresceu. Inclusive, fazemos a única unidade hospitalar que faz transplante de coração aqui no estado. Então, sim, ela é mais completa. Quais são os principais aprendizados que a gestão de um serviço de saúde traz para um médico especialista, como é o seu caso? Olha, é um desafio diário? É um desafio diário, doente a doente. Hoje, esse equilíbrio receita, despesa, quer seja público, quer seja privado, é uma coisa muito difícil, especialmente na minha área. Por exemplo, que eu lido com materiais, eu lido com órtese e prótese. 100% da minha especialidade é de órtese e prótese, não é 99%, é 100%. E são materiais, muitos deles, de alto custo. Sim. Então, isso gera um impacto em qualquer situação. Então, a nossa luta, ela é diária como médico. Né? Além do paciente, as indicações, são documentos, tem que escrever, a negação dos convênios, a negação pública, a necessidade do paciente, e o paciente fica nesse meio. Muitas vezes a gente tem que ser quase o pai do paciente para poder fazer tudo. Não, fazer documentação, fazer, porque tudo cai na nossa mão. Sim. Aí não tem jeito, a gente tem um desgaste muito grande além do coisa. E a parte empresarial, que precisa sobreviver e crescer, isso não uma empresa, ela vive de lucro. Não tem outro jeito. Não é igual o governo. O governo deu prejuízo, aumenta imposto, faz isso, faz aquilo. A empresa privada não tem essas regalias, nem pode ter. Então, isso nós temos uma equipe muito boa, não sou eu, né? Eu sou muito mais médico do que administrador. Então, existe uma equipe que fica controlando essa difícil equação. Doutor Itamar, o senhor acredita que o empreendedorismo pode ser um caminho para médicos que desejam uma maior alavancagem nas suas carreiras, uma perspectiva diferenciada? Eu acho que sim, com certeza sim. O empreendedorismo pode ser pessoal, pode ser empresarial. Então, hoje existe um universo muito grande de situações que podem acontecer. Né? Eu gostaria de pegar um gancho nessa questão de empreender relações público-privadas, que às vezes é uma coisa mais complexa, e dar um depoimento para você. Você sabe que nós trabalhamos com o SUS também. Sim. Que é uma coisa que a gente gosta de fazer também, mas é uma relação, né, de custo e benefício que o Estado, as autoridades que têm que avaliem. Então, eu vou dar uma noção para você de como a gente trabalha com o SUS, e você será convidado para ver. Nós trabalhamos com os pacientes do SUS da mesma forma que o privado. Você pode ir lá no hospital, no nosso serviço, no nosso setor, não há diferenciação. Nem de material, nem de cama, nada. Fazemos isso como sempre fizemos. Não fazemos isso como propaganda, mas isso é bom dizer às pessoas. E o Ministério da Saúde, ele, na outra gestão, ele fez uma avaliação de todos os serviços que trabalham dessa forma com o SUS, esses convênios, na área de alta complexidade, e aqui eu vou puxar para a cardiologia. E deu notas de A a D. Então, a nota do nosso serviço aqui em Natal foi nota A. A de Mossoró também foi nota A na parte de adulto. Então, isso é uma coisa muito boa, porque eles avaliam, eles vão na casa do paciente. Eles fazem um trabalho que o serviço privado não faz. É engraçado isso, que todo mundo mete o pau, mas tem coisas que funcionam bacana. E a gente só vai saber depois de nós tivemos. E o que é interessante nisso aqui, eu vou te dar outro depoimento.
é que nós conseguimos fazer muito mais rápido. Eu não quero comparar instituições, certo. Mas na hora que a coisa funciona, os contratos são feitos, a nossa demanda, a capacidade de resolução na nossa área, que é a doença extremamente prevalente, que nós trabalhamos, que é a doença do coração, infarto, são os nomes mais comuns, angina, né? Vai ter muito mais do que isso. Então nós conseguimos resolver muito mais rápido. Angioplastia, stent, infarto agudo do miocárdio, a parte de cirurgia cardíaca, traduzindo em número para vocês. Sim. Você sabe quantos procedimentos a gente faz pelo SUS, juntando tudo, marca-passo, etc. São mais de 300 por mês. Então é muita coisa, muita coisa. E isso é desde recém-nascido até não ter idade. Sim. Então, como aqui um programa de negócio, esse é um negócio que Deus dá certo. Não precisa ser exclusivo, o SUS pode ter o serviço dele, mas é diferente como as coisas funcionam. Ainda dentro do SUS ainda tem problema de funcionário público, aquela questão que vocês já sabem. Nessas junções, as coisas são muito mais rápidas e muito mais resolutivas. Eu preciso fazer um breve intervalo e aí na volta a gente fala... Fala um pouquinho de Covid. Bom, combinado. O Mundo dos Negócios vai para um breve intervalo e volta já, conversando aqui com o Dr. Itamar Oliveira. Não sai daí. Estamos de volta com o programa Mundo dos Negócios. Hoje eu estou entrevistando aqui, batendo um papo, na verdade, com o Dr. Itamar Oliveira, que é médico, intervencionista, cardiologista intervencionista, e que nós estamos tratando aqui, dando uma panorâmica geral de uma das instituições privadas onde ele trabalha, e daqui nós vamos falar agora sobre como é que as coisas na área médica se comportaram, um pouco disso durante a Covid, e depois nós vamos falar sobre a Associação Médica, que ele é presidente da Associação Médica do Estado. Doutor Itamar, aí com relação à Covid, como é que essas coisas ocorreram? Vou contar uma situação dessa relação público-privada. O que aconteceu naquela época? Covid mesmo, bravo, né? Encontrei com o George Antunes, que era um então secretário, nós nos encontramos por acaso. E todo mundo naquela situação, o que fazer, como fazer. Aí nós tivemos a seguinte ideia em conjunto. Falei, ele me perguntou como é que você pode ajudar, o hospital ajudar, além de tratar do Covid. Eu falei assim, nós temos as doenças crônicas, tá, como infarto, etc., elas continuam, não vão parar. E, aliás, elas pioraram com o Covid. Aí eu falei assim, o que ele pode fazer é tirar esses pacientes que têm o infarto, que a gente chama com supra, é uma designação nossa, que é o clássico, tirar esses pacientes da UPA, dos hospitais, e tratar eles da melhor forma possível, que é através da nossa especialidade, que é com angioplastia, com stent, aquela molinha para desentupir a artéria das pessoas. Ele falou, grande ideia, porque se eu tirar de lá, eu boto o outro com Covid. Então foi feito um contrato desse tipo. Esse contrato foi tão bom que ele persiste até hoje. Então, os pacientes que chegam na UPA com esse diagnóstico, eles são encaminhados para a gente em caráter de emergência. Ele tem que chegar, diagnosticou, ele tem que correr para o hospital. É uma emergência médica. E isso, e depois ele me deu um depoimento que eu não sabia, que é quando a SAMU, etc., atendia esse paciente em casa ou na rua, enfim, que tinha esse diagnóstico, eu falei, vou te levar para a UPA. Eu falei assim, não, os estudantes não queriam, olha a má informação. A má informação na época foi terrível. Não vá para o hospital, não vá para não sei o quê. Nós tinha que ir para ser tratado. Então, quando dizia que ia para o Hospital Rio Grande, não, então eu vou te levar para o hospital. Então eu aceito. Você vê como é que isso foi importante também naquela época. Parabéns para vocês. Você fez a transição aí, bom, vamos falar agora, deixar de lado o empreendedor, o empresário que toca os negócios. Claro, eu compreendi que a sua função é muito mais médica, no contexto da instituição, da empresa, mas eu queria falar um pouco sobre a Associação Médica do Rio Grande do Norte. Qual é o papel da Associação Médica e por que é que você resolveu ser presidente de lá? Não, na verdade, eu fui escolhido, então, presidente, eu era vice,
Sim. O presidente era Marcelo Cascudo, ele precisou se ausentar, e ele me colocou e eu me candidatei à reeleição. Sim. Então, é um trabalho também assim, muito prazeroso, sabe? Você estar como presidente da Associação Médica, especialmente nesse momento que a gente está aqui. Então, a gente consegue enxergar a situação médica sobre o outro ângulo. Então, o seu espectro que a gente olha como presidente, todas as especialidades, essas relações, como o mundo está caminhando agora, a medicina, a gente começa a ter uma outra visão de como as coisas estão indo. Sobre o que eu vejo hoje da questão de saúde como negócio, saúde hoje é um dos principais negócios para alavancar o Brasil. Alavancar, criar emprego, mesmo vindo inteligência artificial, etc., por aí, mas a necessidade ela é enorme, ainda ela é enorme. Já dizia nosso candidato a presidente, o barbudo Enéas Carneiro. Foi meu professor. Ele tem um livro de cardiologia. Ele é cardiologista, muito bom, né? Figuraça. Muito inteligente. Ele dizia assim, cada ser humano é uma galáxia de necessidades. E isso é verdade. É só olhar para a vida da gente, né? Olhar para quem está do lado, nunca você sabe o que você vai precisar. Então, quer seja na área pública e privada, ou mesclando as duas, a necessidade ainda é enorme, enorme, enorme. Então, saúde ainda é um grande negócio. Tem um outro lado também, que a gente pode falar agora, que é o seguinte... Desenvolvimento não é só de atendimento, sim, desenvolvimento de tecnologia. Pesquisa. A tecnologia da guerra era muito importante, porque dela veio ultrassom, veio uma série de coisas que as pessoas às vezes não sabem, entendeu? Mas a área médica também tem muita capacidade de desenvolvimento de tecnologia, enfim, de tudo que a gente pode imaginar. O serviço médico aqui está numa fase de ampliação e de oferta de novos hospitais, clínicas. A gente está vendo aí, foi aberto recentemente o grande hospital da Unimed, o Hospital Municipal de Natal está em fase, eu acho, de definição de parcerias públicos-privadas, tem várias alternativas. Isso mostra o dinamismo do mercado com essa perspectiva. Qual é a sua visão aí? Excelente. Eu acho que todos são muito bem-vindos. Muito bem-vindos. O Hospital da Unimed ficou muito bom, é mais um passo, é uma concorrência mais que se abre e vai ficar no mercado quem soubesse diferenciar a um custo adequado. Acho que essa que é a palavra. Sim. Você tem que se diferenciar, mas você tem que ter um custo para quem pague, né? Eu tenho acompanhado um pouco aqui o Hospital Municipal, a maneira de gerenciar, eu acho que eles estão no caminho, na minha visão, adequada. É mais um hospital que vem para se somar, né? E eu acho que vai ter tudo. Uma pergunta extemporânea. Nós temos doente para tantos serviços? Tem. Com certeza tem. Tem muita necessidade. Porque os hospitais estão ofertando muitos leitos, né? Não, mas tem porque a medicina vai se diferenciando, vai se dicotomizando, você vai fazendo situações que, por exemplo, a minha especialidade para o catéter, hoje nós não temos um limite onde a gente pode chegar, onde a gente pode tratar. Não é só a doença coronária, nós tratamos válvulas, doenças do músculo, crianças, essas crianças ficam doentes mais tarde. Então, não tem limite. Então, há sim necessidade, todos vão ficar cheios. Perfeito. Qual é o papel da Associação Médica na vida dos profissionais da saúde e no fortalecimento da categoria médica? Esse é nosso grande desafio. Com essa mudança da política médica, houve assim, um distanciamento do médico, um pouco das instituições, talvez discreto, talvez achar que as instituições não trabalham com ele. Às vezes você negar um contato, mas todos que querem se aproximar da Associação Médica querem o carinho da Associação Médica, que ainda é uma entidade de muito respeito. Ali nós tivemos grandes nomes como presidente. Você está um homem, Leide Moraes, uma mulher, Giselda Trigueiro, precisa dizer mais alguma coisa? E eu não estou, né? O nível deles é outro, não jamais voltando me comparar ao nível dessas pessoas. Então, o que a gente quer agora, fazer uma nova associação médica, mas sem perder os seus princípios. Nós vamos fazer dia 11 de junho,
um grande evento de serviços que nós vamos ofertar à classe médica, mas o objetivo é chamarmos a classe médica para os desafios que ela tem, que nós vivemos no dia a dia. Quais são esses princípios que você falou aí? Nós temos a correta profissão médica, nós investimos na qualidade médica, na qualidade da formação médica. O ato médico é um ato médico. Hoje, muitas profissões querem fazer o que o médico faz, então faça medicina. Você que fazer um curso com menos horas de trabalho. Vou dar um exemplo. Recentemente, os farmacêuticos queriam prescrever esses medicamentos com a tarja preta. Isso não pode. O curso médico tem 22 mil horas, o outro tem X. Não pode um negócio desse. Então, nós conseguimos bloquear, porque fazendo essas ações, a gente bloqueia, a gente também protege a sociedade. E defendemos também sempre a vida desde a sua concepção. Esse é um conceito nosso. Sim. Então, fazendo essas ações e muitas outras, não é só defender o médico indivíduo. Porque se eu defendo o médico, eu tenho a certeza que eu estou defendendo a sociedade. O paciente. O paciente. Como é que vai ser esse evento aí do dia 11? Você falou, bom, nós estamos em cima, hoje é dia 1º. É um evento maravilhoso, ele foi... nós tivemos a felicidade de ter agora o Adelmo Freire na nossa equipe, foi uma ideia dele, nós vamos mudar a logomarca, dar uma modernizada nela, fazer um evento muito bacana, que vai ser ali no Holiday Inn, uma quarta-feira, vai ser um jantar com a tela maravilhosa, com parceiros importantes, né, como a Oio, vamos ter a BID, a Ecocil e muitos outros que vão estar lá nesse dia para fazer serviços aos médicos e disso aumentar o nosso número de associados. E o desafio da classe médica é enorme. As coisas hoje, as relações mudaram muito e a gente precisa estar ao lado do médico. Ele sozinho, ele não vai conseguir. Então, nós queremos fazer essa força para que a gente consiga dar melhores condições de trabalho ao médico, né? Hoje há uma característica nessas coisas, não, vou fazer tudo verticalizado, sim, mas quem é que vigia o que faz lá dentro? Nós não temos poder de vigilância, mas a gente tem poder de cobrança. Verticalizado é o seguinte, prestação do serviço de uma ponta a outra. Isso. Explicando rapidamente, sim. Né? Então, isso é muito importante. Quem é que você vai para um serviço, se você não confia lá naquela estrutura, se você não tem uma segunda opinião, como é que isso é feito? Quem decide? Só uma empresa? Então, essas relações não são fáceis. E a gente tem que estar atento e tem que estar junto com a imprensa, com vocês, colocando esses pontos, porque, afinal de contas, o fundamento da gente são as pessoas, são os pacientes. Como foi construída a história da Associação Médica aqui? Você tem noção? Isso foi há 91 anos, eu tenho tudo lá 91 escrito. Anos? Isso vai ser bem bacana, vamos fazer um evento também focado para resgatar o nascimento São pessoas que olharam um para o outro, vamos nos juntar, uma coisa mais lúdica na época, né? Então a história é muito bonita, nós vamos fazer uma coisa bem focada nessa história em breve. A história da Associação Médica, ela é grande, mas eu acho que ela tinha antigamente, o nome era Sociedade de Medicina, não? Sociedade de Medicina virou depois Associação Médica. Mas nós tivemos muitas lutas vitoriosas, já brigamos com o SUS, conseguimos vencer. Planos de saúde, essa é a nossa luta diária, né? Para não deixar a profissão virar vil. Sim. Né? Por qualquer real tem uma pessoa na frente para atender, isso não pode. Esse nome está na minha cabeça, Sociedade de Medicina, porque eu era pós-adolescente ou adolescente e eu jogava futebol numa quadra que tinha lá. Isso, a quadra virou estacionamento. Queria que fosse uma mensagem sua com relação a quem está fazendo medicina hoje. Qual é a visão que o doutor Itamar tem como médico, como empreendedor, como presidente da Associação Médica? Qual é a visão desse mercado para quem está concluindo medicina ou quem está fazendo medicina? Eu também queria saber o seguinte, a Associação Médica ela é
abrangente, tanto para o médico da empresa privada como da área pública? Sim, porque tem sim. médicos muito focados na área pública. Não. É para o médico, de uma forma geral. De uma forma geral. É uma vida associativa. E a sua opinião sobre a área médica? Quer dizer, só falando desse evento, esse evento está sendo feito do dia 11 a muitas mãos. Sim. Nós temos nosso funcionário lá que a gente tem que reconhecer sua a dedicação deles, a equipe, e temos também nossa diretoria, que também a gente está fazendo isso com muito carinho. Vai ficar muito bacana, eu sei que você vai. Mas hoje é esse desafio. Nós estamos criando a MRN Jovem, para entender melhor o que esses alunos querem e como a gente pode interferir positivamente na vida. Vocês vão receber, então, estudantes? Vamos receber estudantes. Nós temos hoje uma ligação muito grande com as chamadas ligas acadêmicas, são grupos de estudantes nas universidades que escolhem áreas e produzem trabalho. Tem umas coisas maravilhosas que esses estudantes fazem que a gente nem sabia. Eles trabalham com autismo, o outro trabalha com filhos de meninos infectados, de mãe que tem HIV. Então, veja, é uma estrutura enorme. Mas, especificamente, assim, se eu pudesse dar um conselho para esse estudante, estudem. Não tem jeito. Estudem, aprendam, se diferenciem. Tem que saber inglês fluentemente. Aprendam as novas tecnologias que estão surgindo aí todo dia, né? E isso porque eu vejo o que está dentro da cabeça da gente, ninguém tira. Ninguém tira. Se você for um bom profissional, hoje para trabalhar na minha equipe, um moderado, um médio, não serve mais. Sim. Tem que ser alguém de ponta, porque senão vai me atrapalhar. Então só entra na minha equipe quem tiver expertise. Perfeito. Entendeu? E achar esses profissionais não é fácil. Não é fácil. Então, o mercado futuro é um mercado difícil, muito difícil. Vamos tirar o glamour. Eu já falo com esse, olha o glamour. Sim. Vocês olham uma bolha e querem achar que vão ser igual. Cuidado para não se decepcionarem, que não será mais assim. Entendeu? Agora, que faça com amor e com dedicação. E com disciplina. E com disciplina. Acho que o ponto mais forte hoje do profissional do futuro, além da atualização constante, é a disciplina. Se não tiver disciplina, não vai à frente, porque o mercado competitivo, uma velocidade gigantesca de inovações, uma atrás da outra, e a pessoa não tiver disciplina, não for focado, ela não vai a lugar nenhum. O papo está bom, mas o tempo terminou. Agradeço muito a participação sua aqui, doutor Itamar. Muito grato pela gentileza da concessão dessa entrevista. A você, muito obrigado pela audiência. Um excelente fim de semana. Aproveite o seu tempo, estude, trabalhe, mas divirta-se. Pratique o ócio, relaxe, curta a vida. A vida é curta. Programa Mundo dos Negócios. Oferecimento Sebrae, transformando desafios em oportunidades. Cicobi Potiguar, orgulho em ser daqui. Seja um cooperado.